E se eu te dissesse que a maior transformação do futebol brasileiro na última década não começou com um gol de placa, mas com uma linha em uma planilha de Excel? Você acha que entende a história do Flamengo, a nação, a camisa, a mística do Maracanã lotado. Mas isso não é sobre o que você vê da arquibancada. É sobre a guerra silenciosa que foi travada em salas de reunião, longe dos holofotes. É a história de como a paixão de 40 milhões de pessoas foi transformada em um império financeiro. Ao final deste vídeo você vai entender a jogada que ninguém viu, a estratégia que transformou um clube afundado em dívidas na maior potência do continente. Você não vai apenas ver a história. Você vai sentir o peso de cada decisão. Você se lembra de 2013? O Flamengo era um gigante adormecido, um colosso de paixão, de história, mas com os pés de barro. A dívida era uma âncora, puxando o clube para o fundo do poço, e a gestão parecia um samba de uma nota só, improviso e desespero. Foi nesse cenário de terra arrasada que um grupo de homens do mercado financeiro, engravatados e com planilhas debaixo do braço, ousou pedir a chave do Maracanã. Eduardo Bandeira de Melo, Wallen Vasconcelos, nomes que soavam mais como um conselho de administração do que como o vestiário pulsante da Gávea. Eles não prometiam o craque impossível, o gol de placa imediato. A promessa deles era fria, quase um insulto para a alma rubro-negra. Austeridade. Eles queriam trocar a emoção do drible pela segurança dos números. E a pergunta que ecoava das arquibancadas era uma só: como se vende um sonho em um balanço contábil? A resposta estava na coragem de encarar a verdade. Eles precisavam convencer a torcida mais passional do mundo a aceitar o impensável, torcer por um superávit. O discurso era direto, quase brutal. Acabou a farra, dizia. Vamos pagar as contas. Para a nação, acostumada a ter Zico, Romário, Adriano, isso era um choque. Era como pedir a um artista para pintar usando apenas tons de cinza. A diretoria blindou o futebol, cortou gastos supérfluos e renegociou dívidas com a frieza de um cirurgião. Cada centavo economizado era uma vitória, mas uma vitória silenciosa, celebrada em salas de reunião, longe dos gritos de gol. Eles estavam, na prática, reconstruindo os alicerces do clube, enquanto a torcida, impaciente, olhava para o campo e via um time que não assustava mais ninguém. Era preciso ter fé. Era preciso acreditar que aquele caminho árido levaria a um oásis. E então vieram os anos do cheirinho, uma das fases mais cruéis e ao mesmo tempo mais importantes dessa jornada. O dinheiro começava a aparecer. O time já era mais competitivo, mas o título escapava por entre os dedos. Vice-campeonatos, eliminações dolorosas, a sensação constante de bater na trave. A frustração era palpável. A imprensa criava memes, os rivais se deliciavam com a gozação, e a pressão sobre a diretoria era gigantesca. Cadê os títulos que o dinheiro deveria comprar? Gritavam os críticos. Mas ali, naquele sofrimento, algo estava sendo forjado. Aquela fome de vitória, que antes era uma característica, se transformou em obsessão. Cada derrota do cheirinho não era um fracasso, era combustível. A torcida aprendia, na dor, a ter paciência. E o clube aprendia que dinheiro compra jogadores, mas não compra glória. A glória precisava ser construída com alma. No meio desse processo, o coração do torcedor foi testado ao limite. Jorge, Vinícius, Júnior, Lucas Paquetá, garotos que nasceram Flamengo, que driblavam com a ginga do subúrbio carioca, que eram a personificação do futuro. E um por um, eles foram vendidos. Cada venda era uma facada na alma. Era o clube abrindo mão do seu DNA em troca de milhões que, para o torcedor, pareciam abstratos. Como explicar que a venda do próximo craque era o preço para manter as luzes acesas? Era o dilema supremo. A necessidade de fazer caixa contra o desejo de ver o ídolo florescer em casa. A diretoria segurava a planilha com uma mão e o coração do torcedor com a outra. Essas vendas não foram apenas transações financeiras, foram sacrifícios necessários para que o clube pudesse um dia não precisar mais vender suas joias para sobreviver. Tudo estava conectado. A austeridade do início, a paciência dolorosa dos anos do cheirinho, o sacrifício de ver os crias da base partirem cedo demais. Nada foi em vão. Peça por peça, o Flamengo estava montando um quebra-cabeça que poucos conseguiam enxergar. Estava construindo uma estrutura sólida, profissional, capaz não apenas de montar um time, mas de sustentar uma dinastia.
Aquele período de vacas magras não foi uma era de fracasso, foi a fundação. Foi o momento em que o clube trocou o imediatismo irresponsável pela visão de longo prazo. A fome de títulos acumulada, a responsabilidade financeira como pilar e a certeza de que o caminho era doloroso, mas era o certo. Aquele Flamengo que sofria em campo estava silenciosamente se preparando para colocar o futebol brasileiro em outro patamar. Mas isso é só o apito inicial. A matemática do futebol é simples. Quem não controla as contas é controlado pelo caos. E o Flamengo de 2013 era o epicentro do caos financeiro. A dívida passava de 750 milhões de reais. Um monstro que devorava qualquer esperança de futuro. A nova gestão não chegou com um bisturi, chegou com uma motosserra. O primeiro passo foi encarar a justiça de frente, com o ato trabalhista, centralizando e renegociando uma montanha de dívidas com ex-jogadores e funcionários. Depois, veio a adesão ao Profut, um programa de refinanciamento que deu o fôlego necessário para o clube respirar. Mas não era só renegociar, era preciso cortar na carne. Departamentos foram enxugados, processos foram criados do zero, e a cultura do jeitinho foi substituída pela cultura da governança. O Flamengo deixava de ser um clube de amigos para se tornar uma corporação. E essa mudança, invisível para quem só olhava o placar, foi a jogada mais decisiva daquela década. Com a casa em ordem, era hora de fazer a nação jogar junto, mas dessa vez, no balanço financeiro. A torcida do Flamengo sempre foi seu maior ativo, mas era um ativo passional, não financeiro. A virada de chave foi transformar esse amor em receita. O programa de sócio-torcedor, antes uma fonte de renda modesta, foi reformulado com agressividade, oferecendo benefícios reais e criando um senso de pertencimento que ia além da arquibancada. De repente, ser sócio não era apenas ajudar o clube, era uma vantagem. A bilheteria foi otimizada, com precificação dinâmica e uma experiência de jogo melhorada. Os contratos de patrocínio foram renegociados em um novo patamar de valor, refletindo a nova credibilidade do clube. E os direitos de transmissão, a maior fatia do bolo, foram maximizados. O Flamengo não estava mais pedindo dinheiro, estava vendendo o poder de sua marca. O segredo, no entanto, não estava em uma única fonte de renda, mas na sinergia entre todas elas. É aqui que o jogo vira. Um time mais competitivo, mesmo que ainda não fosse campeão, gerava mais interesse. Mais interesse significava estádios mais cheios, mais camisas vendidas, mais sócios torcedores se inscrevendo. Cada vitória no Brasileirão, cada avanço na Copa do Brasil, não era apenas um resultado esportivo, era um evento financeiro. O dinheiro do prêmio era reinvestido, o patrocínio ganhava mais exposição, a marca se valorizava, a diretoria entendeu que o campo e o escritório precisavam falar a mesma língua. A paixão da arquibancada, quando canalizada por uma gestão profissional, se tornava o motor de uma engrenagem financeira quase perfeita, onde cada gol tinha um eco direto no cofre do clube. É o que o mercado chama de círculo virtuoso, mas que no futebol tem um nome mais poderoso: hegemonia. Funciona assim. A responsabilidade financeira, conquistada a duras penas, permitiu ao Flamengo ir ao mercado não mais como um devedor, mas como um predador. O clube passou a ter poder de investimento para contratar os melhores jogadores, montar elencos estelares e oferecer salários que os rivais não podiam cobrir. Esse investimento qualificado trouxe o que a torcida mais queria: os títulos. E os títulos, por sua vez, geravam um tsunami de receitas, premiações milionárias, bônus de patrocinadores, aumento exponencial de sócios, novos contratos de licenciamento. Esse dinheiro não era para cobrir buracos, era para reinvestir, era para contratar ainda melhor, para reformar ou tomografia computadorizada, para fortalecer a base. O Flamengo não tinha criado apenas um time campeão, tinha criado uma máquina de autossustentação da glória. O resultado final desse processo foi um terremoto no cenário do futebol brasileiro. O Flamengo não apenas se tornou o time mais rico do Brasil, ele criou um abismo. O outro patamar, eternizado na frase de Bruno Henrique, deixou de ser uma provocação para se tornar uma constatação econômica. O clube alcançou uma capacidade de investimento tão superior que a própria noção de equilíbrio competitivo no país foi posta em xeque. Enquanto os rivais lutavam para pagar salários, o Flamengo planejava contratações de nível europeu. O legado dessa engenharia financeira não foi apenas uma sala de troféus cheia. Foi a redefinição do que significava ser uma potência no futebol sul-americano. Um modelo de gestão que se tornou o roteiro a ser seguido. E para os adversários,
o pesadelo a ser enfrentado. Agora, vamos mais a fundo. A paixão sempre foi a alma do jogo, mas o Flamengo provou que no futebol moderno, a mente é quem comanda o espetáculo. O que você sente agora é o legado de uma revolução, a prova de que organização e amor pela camisa não são inimigos, são a fórmula do domínio. A grande questão que fica é: esse modelo é o único futuro possível para o futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Qual foi o momento-chave dessa virada, na sua visão? Inscreva-se, ative as notificações e não perca o próximo capítulo. Porque se essa análise abriu sua mente, espere até ver como todo esse poder foi usado para construir o time mágico de 2019. Clique agora e aprofunde sua visão de jogo.